Eu não ia. Juro que não ia. Quando a mensagem chegou no grupo da família, churrasco sábado, todo mundo confirmado. Vai ser na chácara do tio Ronaldo. Minha primeira reação foi deixar no visual. Eu estava vindo de uma sequência de plantões. 3 noites seguidas no quartel. O corpo cansado, o rosto marcado pelas horas sem dormir e a cabeça ainda girando entre relatórios e escalas. Mas no fundo, não era o cansaço o que me segurava. Era o pressentimento. Aquela sensação incômoda de quem já sabe que vai ouvir as mesmas piadas, as mesmas comparações, as mesmas perguntas que, em vez de curiosidade, carregam veneno. Ainda assim, depois de tanta insistência da minha mãe, acabei cedendo. Vai ser bom pra você, filha. Faz tempo que não aparece. O pessoal sente falta. Falta? Eu duvidava, mas respirei fundo. Tirei a farda do varal e decidi que iria. Não por eles, por ela. Passei a sexta inteira em silêncio, arrumando o uniforme de passeio que usaria no domingo seguinte, pensando se devia ou não ir de calça jeans, algo mais neutro. No fundo, eu sabia que qualquer escolha seria comentário. Se eu fosse simples, diriam que o exército não paga bem. Se eu fosse arrumada, diriam que militar mulher gosta de aparecer. Escolhi o meio termo, calça bege, camisa branca, cabelo preso num coque baixo. Nada que chamasse atenção, mas também nada que me deixasse pequena. Quando cheguei na chácara, já dava para ouvir as risadas do portão. Era o som da leveza dos outros, uma leveza que eu não sabia mais fingir. O cheiro de carne na brasa, a música alta, as vozes se cruzando. E no meio, aquele alvoroço em torno de alguém que eu não reconheci de imediato. Um rapaz alto, bronzeado, corte militar recém-feito, uniforme de treino azul marinho. Quando o vi, minha tia correu até mim, toda orgulhosa. Olha só quem chegou, o novo fuzileiro da família, o nosso orgulho. A frase vinha com exclamação, mas o olhar vinha com comparação. Meu primo Davi, 22 anos, tinha acabado de sair do curso de formação da Marinha. O centro das atenções. Todo mundo ao redor dele, tirando foto, batendo nas costas, chamando de guerreiro. Agora sim temos um homem de farda de verdade, gritou meu tio, com a risada alta demais. Eu apenas sorri, por reflexo. Davi me viu e veio andando na minha direção, cheio de confiança. Prima! Ele abriu os braços, me abraçou com força e disse rindo. Agora eu também sou do time, hein? Finalmente alguém de verdade nessa família para me entender. Eu forcei um sorriso. Ele não percebeu o peso daquela palavra. De verdade. O olhar dele percorreu meu corpo de cima a baixo, não com malícia, mas com o tipo de curiosidade arrogante de quem mede território. E aí? Ainda aguentando esse quartel aí? Ou já cansou do teatrinho? Perguntou, brincando, mas com veneno nas entrelinhas. A roda de parentes ao redor riu. Eu ri também, mas por dentro, a lembrança do curso de formação, dos dias de chuva, do barro, do suor, da dor de ombro de carregar equipamento pesado, tudo me atravessou como uma faca. Aguentando firme, Davi, como sempre, respondi, tentando encerrar o assunto. Fui até a cozinha ajudar minha mãe a arrumar as travessas. Lá dentro, o som das conversas era abafado, mas a sensação de estar em outro mundo continuava. Filha, não liga, você sabe como eles são, disse ela baixinho, lavando a salada. Eu sabia há anos. Desde que entrei no exército, parecia que minha vida tinha virado uma espécie de desafio para os outros. Um lembrete do que eles não entendiam. Para a família, eu era a durona, a que não arrumou marido porque manda demais, a que fala grosso. Eles nunca viam o que estava por trás. As missões em áreas de risco, o sangue frio em situações que fariam qualquer um desmoronar, o preço emocional de ser mulher em um mundo que ainda acha que comando tem gênero. No quintal, o churrasco seguia. As vozes aumentavam. O sol descia. Aos poucos, as provocações começaram a vir disfarçadas de brincadeira. E aí, sargenta? Aqui quem manda é o tio Ronaldo, hein? Cuidado! Senão ela vai te mandar pagar flexão. Mulher militar deve acordar o marido tocando corneta. As risadas vinham em coro, como se cada piada fosse uma medalha de esperteza. Eu sorria por educação, mas sentia meu maxilar travar. Não era raiva, era cansaço.
o cansaço de quem passa a vida toda tendo que fingir que não sente. Quando sentei para comer, percebi o olhar de Davi me observando de longe. Ele conversava com os outros rapazes da família, provavelmente falando sobre o curso, as técnicas, o treino físico. De vez em quando, olhava para mim, sorria e balançava a cabeça, como quem pensa. Ela acha que entende, mas não entende. Aquilo me atingia em silêncio. Eu sabia exatamente o que ele estava pensando, porque já tinha visto aquele olhar antes. De superiores, de soldados, de homens que achavam que a farda era um privilégio reservado a eles. A diferença é que, no quartel, eu tinha aprendido a responder sem palavras. Lá pelas 4 da tarde, o som da música diminuiu e o grupo se reuniu perto da piscina. Alguém trouxe uma bola, começaram a brincar de empurrar um ao outro na água. Eu fiquei de canto, observando. Davi veio se aproximando, suando, rindo alto. Tá muito quieta, prima. Esqueceu como se diverte? Não, só tô de folga da confusão. Ah, mas fuzileiro gosta é de confusão, ele disse, levantando os braços como se estivesse em treinamento. A família ria. Aqui é treino, é resistência, é raça. Não é essa vida leve que vocês têm aí. Aquela última frase foi o estalo. Vida leve. A expressão grudou no meu ouvido. Eu podia ter dito tanta coisa. Sobre o curso de formação, sobre o campo, sobre os dias sem banho, sobre o medo real de não voltar de uma missão. Mas não disse. Só olhei para ele, firme. Você acha que sabe o que é resistência, Davi? Perguntei. Ele riu, achando que eu estava brincando. Acho não, eu sei. E piscou. Foi ali, naquele momento, que algo dentro de mim se reorganizou. Fui até o carro buscar uma garrafa d'água. No espelho do retrovisor, me vi. O rosto queimado de sol, o cabelo preso, o olhar cansado. Eu pensei em ir embora. Ninguém notaria. Mas algo em mim dizia para ficar. Não porque eu precisava provar nada, mas porque pela primeira vez eu sentia que não devia mais fugir dos lugares que tentavam me diminuir. Eu não era menor ali. Só estava cercada de gente que ainda não tinha aprendido a olhar para mim do jeito certo. Voltei devagar. Davi estava contando histórias do treinamento, descrevendo os exercícios, as armas, as marchas, todos fascinados. É por isso que eu falo. Ser militar de verdade é coisa de homem, ele disse, sem nem olhar para mim. Um silêncio estranho se instalou por um segundo. As pessoas olharam para mim, depois para ele. Eu respirei fundo. Bebi um gole d'água e disse com calma. Ainda bem que o país tem homens como você e mulheres como eu. A mesa ficou muda. Ele riu, disfarçando o incômodo. Aí, prima, não leva a sério não. É brincadeira. Brincadeira. Sempre é. Sempre foi. As palavras que cortam, as comparações, o riso no fim, tudo se esconde atrás dessa desculpa. Brincadeira. Mas, naquela tarde, eu decidi que não ia mais rir do que me ferisse. O sol começava a cair, a carne já esfriava, e a tensão no ar crescia em silêncio. Eu percebi que o churrasco estava virando outro tipo de campo de batalha. Um que eu conhecia bem. Aquele onde ninguém saca a arma, mas todos miram para ver quem recua primeiro. Eu não recuei. E foi ali, entre o som distante da churrasqueira e o olhar do meu primo recém-fuzileiro, que a história realmente começou. E eu ainda não sabia, mas seria naquele mesmo quintal que ele aprenderia o que é força. A noite caiu devagar, mas o incômodo ficou. Mesmo com o som da música e as gargalhadas, havia um peso pairando sobre o ar, um tipo de tensão que só eu parecia sentir. Era curioso como, mesmo fora do quartel, eu ainda conseguia perceber o silêncio entre as palavras, as microexpressões que denunciavam o que as pessoas realmente pensavam. É um instinto que a gente adquire quando passa anos em ambiente militar. Aprende a ler perigo nos detalhes. Aprende que a calma às vezes é só o disfarce do desprezo. E ali, naquela chácara, cercada de gente da minha própria família, o perigo era esse, o desrespeito disfarçado de carinho. Sentei perto da varanda com um copo de refrigerante, observando o movimento. Davi estava no centro da roda, gesticulando, falando alto, reencenando momentos do curso de formação. O brilho nos olhos dele era legítimo. Ele estava orgulhoso e com razão. Eu sabia o que era passar por aquilo. O corpo testado até o limite, as madrugadas sem sono, o frio no osso,
o medo disfarçado de disciplina. Eu conhecia cada sensação que ele estava descrevendo, mas a diferença é que, quando eu vivi isso, ninguém da família quis ouvir. Quando eu me formei, o máximo que recebi foi um "parabéns, filha", apressado no grupo do WhatsApp, e uma piada do meu tio sobre como o exército tá moderno para aceitar mulher agora. Eu lembro de ter lido aquilo e rido sozinha, tentando não deixar a decepção transparecer. Agora, vendo o mesmo tio vibrar com o Davi, batendo no peito e dizendo que isso sim é vocação, senti uma pontada que não era inveja, era invisibilidade. Eu estava ali, de carne e osso, servindo há mais de 10 anos, com histórico impecável, sem punições, sem afastamentos. Já tinha liderado patrulhas, enfrentado situações de risco, participado de ações que exigiram frieza e coragem. Mas para eles, tudo isso parecia menor porque vinha de uma mulher. Era como se o uniforme perdesse o brilho quando vestia um corpo feminino. Minha tia Lúcia se aproximou com um prato de sobremesa e se sentou ao meu lado. Você ainda tá naquela vida, né, minha filha? Tanta coisa pra mulher fazer, casar, ter filho. E você aí, enfrentando o homem o dia inteiro. Eu respirei fundo antes de responder. Tia, a senhora sabe que eu sempre quis isso. Desde criança. Ela balançou a cabeça, sorrindo como quem fala com uma teimosa. Mas querer não é tudo, né? A vida é mais que farda. Ela deu um tapinha leve na minha perna e levantou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Fiquei ali, olhando para o chão, ouvindo o eco das conversas. Era sempre assim. Os homens eram vistos como corajosos por arriscarem a vida. As mulheres, como teimosas por não desistirem. No quartel, eu lidava com o machismo institucionalizado, com o olhar de quem sempre duvida um pouco da sua capacidade. Mas o pior era ali fora, entre os meus. Porque lá dentro, pelo menos, eu tinha regras, hierarquia, patentes. Aqui fora, eu não tinha defesa, apenas silêncio. Peguei meu celular e abri uma foto antiga. Eu, aos 23, na formatura, farda nova, o cabelo curto demais, sorriso cansado. Lembrei do quanto aquela imagem significava para mim. Eu tinha jurado servir com honra e cumpria. Mas ninguém fora daquele portão sabia o que esse juramento custava. Eu nunca fui o tipo de mulher que sonhava com festas, maquiagem ou finais de semana livres. Meu prazer sempre esteve nas coisas pequenas. O som da corneta no amanhecer, a sensação de cumprir uma missão, o respeito silencioso de quem sabe que você está ali por mérito, não por favor. Só que ali, entre churrasco e cerveja, eu percebia que esse respeito ainda não existia, nem dentro da minha própria casa. Quando voltei para a mesa, percebi Davi cercado de primos mais novos, ensinando como segurar um bastão improvisado, falando sobre autodefesa, combate corpo a corpo. Ele ria alto, exagerava os movimentos, cheio de energia. Alguém gritou: "Chama a prima para ver se ela aprova a técnica." Ele olhou para mim com aquele sorrisinho convencido. "Ah, ela é da turma light, pessoal. Lá é mais teórico, né, prima? Aqui o negócio é pesado." O grupo riu, e o som do riso me cortou por dentro. Eu apenas disse: "Cuidado para não torcer o pulso com essa pegada errada." Ele riu mais alto. "Aí, galera, agora ela quer me ensinar." Pensei em sair, mas permaneci. Parte de mim queria entender até onde ele iria. A arrogância dele não vinha de maldade, vinha da imaturidade. Mas o que me doía era ver todos os outros, tios, primos, até as mulheres, reforçando a piada. "Deixa o menino brincar", dizia minha tia. "Você sabe que ele te admira, só não sabe demonstrar." Admirar? Não. Aquilo não era admiração. Era provocação disfarçada. E eu conhecia bem. Já vi homens assim no quartel. Jovens que confundem respeito com competição. A noite seguiu. O churrasco acabou, mas o incômodo ficou. No caminho para casa, o rádio do carro tocava uma música lenta, e eu olhava pela janela pensando no que tinha acontecido. O que me feriu não foi o desafio, nem a comparação. Foi perceber que, mesmo depois de tudo, eu ainda precisava provar quem eu era, que a farda que me fazia respeitada entre soldados se tornava invisível quando eu voltava para casa, que minha voz, tão firme em serviço, se perdia entre risadas de parentes que me tratavam como um capricho de menina. Cheguei em casa e deixei o uniforme de lado, pendurado no encosto da cadeira.
O tecido ainda cheirava a quartel, suor, rotina. Passei a mão por cima das insígnias. Senti o peso metálico das conquistas que ninguém via. Lembrei da primeira vez que ouvi alguém dizer que eu era um exemplo para outras mulheres. Na época, sorri, orgulhosa. Hoje, eu sabia que ser exemplo não era título, era fardo, porque ser mulher e militar é estar sempre vigiada, sempre avaliada, sempre no limite entre o respeito e a provocação. Sentei na cama e respirei fundo. Na minha cabeça, a imagem do Davi se repetia. O sorriso, o deboche, o jeito como todos riram junto. Eu sabia que aquilo não terminaria ali, que ele voltaria a falar, que voltaria a provocar, talvez até na próxima reunião. Era o tipo de homem que precisava se afirmar. E no fundo, eu sentia pena, porque sabia exatamente o que aconteceria quando ele me testasse de verdade. Mas por enquanto, eu me calei. Peguei o caderno que sempre carrego comigo, o mesmo onde anoto reflexões das missões, das escalas, dos dias difíceis. Escrevi apenas uma frase. Respeito não se exige, se demonstra. Fechei o caderno. O som dos grilos entrava pela janela. O vento balançava a cortina. E eu me senti sozinha de um jeito familiar. Não uma solidão triste, mas aquela que acompanha quem caminha em silêncio num mundo que ainda não entende o que é força. Naquela noite, dormi com o uniforme à vista, como lembrete. O mundo podia rir, zombar, subestimar, mas ele nunca ia me ver quebrar. Na manhã seguinte, acordei cedo, como sempre. Café preto, pão seco, rotina militar mesmo em dia de folga. Peguei o celular e vi as notificações do grupo da família. Memes, fotos do churrasco, risadas. Em uma das fotos, lá estávamos nós. Eu ao fundo, com expressão neutra, e Davi no centro, rindo, apontando para a câmera. A legenda dizia: o guerreiro da família, sem menção a mim, sem meu nome, sem minha história, apenas ele. Olhei para a tela por alguns segundos e pela primeira vez, em muitos anos, senti algo diferente. Não raiva, nem tristeza. Serenidade. Porque eu sabia que, quando o momento certo chegasse, o peso do meu uniforme, aquele que eles fingiam não ver, se tornaria visível. E não seria preciso levantar a voz. Fechei o celular, prendi o cabelo num coque e olhei meu reflexo no espelho. Havia algo novo no meu olhar, uma calma perigosa, a mesma que antecede um teste, uma missão, um confronto. Eu não sabia quando, nem como, mas intuía que aquele dia viria, que em algum momento alguém tentaria me colocar à prova, e quando isso acontecesse, eu não precisaria me explicar. Eu apenas faria o que sempre fiz, manter o controle. Os dias seguintes passaram como se nada tivesse acontecido. A rotina voltou ao normal. O quartel, as escalas, os relatórios, o treinamento físico nas primeiras horas da manhã, o som da corneta ainda ecoando antes mesmo do sol nascer. Mas havia algo diferente em mim. Não uma ferida aberta. Era mais uma lembrança latejante. Um ruído constante que não me deixava esquecer o olhar do Davi, as risadas da família, o jeito como transformaram a minha história em pano de fundo para o orgulho dele. Eu achava que o tempo apagaria, mas o tempo, quando se trata de respeito, só acende. Numa quarta-feira à tarde, enquanto eu revisava documentos no setor, meu celular vibrou na mochila. Era a mensagem da minha mãe. Filha, domingo vai ter outro churrasco. Davi quer mostrar as fotos do batalhão. Vai todo mundo. Eu não respondi de imediato. Fiquei olhando para a tela, tentando entender o motivo pelo qual ele insistia em reunir a família de novo tão cedo. Talvez fosse vaidade. Talvez fosse apenas a necessidade de ser admirado. No fundo, eu sabia. Ele queria palco. E, de alguma forma, eu era parte do roteiro dele. Pensei em recusar, mas minha mãe insistiu. Disse que o tio Ronaldo ia fazer questão da minha presença, que seria bom para descontrair. Eu não tinha mais ilusões sobre o que significava descontrair naquele grupo. Piadas, provocações, comparações e a eterna tentativa de me diminuir em nome do humor. Ainda assim, concordei. Às vezes é preciso ir onde o incômodo mora, para entender até onde ele quer te empurrar. O domingo amanheceu abafado, o tipo de calor que gruda na pele e torna o ar pesado.
Coloquei uma camiseta simples, calça preta, cabelo preso. Nada de uniforme. Queria estar ali como pessoa, não como patente. Queria provar para mim mesma que eu existia além da farda. No caminho, o rádio tocava uma música antiga e eu lembrava dos churrascos de infância, quando as risadas eram leves, quando ninguém me olhava como ameaça. Quando cheguei, as vozes já ecoavam do portão. O clima era o mesmo. Risadas, cheiro de carne, mesas improvisadas. Davi estava lá, claro, no centro, dessa vez com o celular nas mãos, mostrando fotos e vídeos do quartel. Olha isso aqui, pessoal. A gente pulando do helicóptero. O tio Ronaldo o interrompia, rindo. Meu garoto, isso sim é coragem. Quero ver quem encara. E o olhar, inevitavelmente, vinha para mim. A mesma insinuação, o mesmo gesto silencioso que dizia: será que ela aguentaria? Eu já sabia de cor aquele roteiro. Sentei perto da churrasqueira, servindo refrigerante para as crianças, tentando passar despercebida. Mas Davi me viu. Prima, vem cá, quero te mostrar uma coisa. Caminhei até ele, devagar. Ele virou o celular para mim. Um vídeo de treinamento de combate corpo a corpo. Aqui, ó, aula de defesa pessoal. Acho que vocês lá do exército não têm disso, né? O tom era provocativo, mas ele sorria como quem brinca. A gente também tem, Davi. Ah, mas aqui é outro nível. Fuzileiro aprende a derrubar homem em 3 movimentos. A roda de parentes se aproximou, farejando o início do espetáculo. Mostra pra ela, Davi, gritou um dos primos. Vamos ver se ela aguenta. E ele, como quem aceita aplausos antes do ato, começou a se exibir. É simples, ó. Segure o braço, desequilibre o oponente, finalize. Pronto. Risadas. Mas comigo é sem violência, prima. Prometo que não vou quebrar uma unha. A frase veio leve, mas bateu como soco. Não foi o unha, foi o subtexto. A ideia de que minha força era decorativa, que minha farda era figurino, que tudo o que eu tinha construído em mais de 10 anos de serviço cabia na ironia de uma unha. Eu poderia ter ignorado, poderia ter virado as costas, mas percebi algo no olhar dele. Não era só arrogância, era necessidade de me testar, de se medir comigo para provar para todos que era superior. E de alguma forma, toda a família esperava que eu recuasse, que sorrisse, que deixasse passar como sempre fiz. Mas eu estava cansada de engolir ofensas em nome da paz. Respirei fundo, mantive a voz calma. Cuidado, Davi. Às vezes o oponente que parece leve é o que te ensina o peso da queda. Ele riu convencido. Aí, pessoal, a prima tá ameaçando. Relaxa, sargenta. Aqui é brincadeira. Então trate com respeito. Respondi firme, sem elevar o tom. A roda silenciou por um instante, surpresa com minha postura, e naquele breve segundo, eu senti que algo mudou. Ele se desconcertou. Não esperava a resposta. Minha mãe interveio tentando aliviar. Gente, deixa isso. É família. Vamos comer. Mas Davi não recuou. Ele se aproximou um passo, olhando para mim com aquele sorriso entre o desafio e a curiosidade. Vamos fazer o seguinte, prima. Só para mostrar pro pessoal, sem briga. Você me ensina um golpe desses aí de vocês. Prometo não reagir. A família riu. O tio incentivou. E eu, por dentro, entendi que não era a hora. Que a verdadeira força não está em responder, mas em esperar. Sentei de novo. Fingi desinteresse. Mas ele não desistiu. Ou tem medo de quebrar a farda, sargenta? A roda explodiu em risadas. Eu respirei fundo e levantei. Davi, o respeito que você acha que ganha gritando, eu conquistei em silêncio. Não preciso provar nada pra você. Ele abriu os braços, teatral. Ah, então admite que eu ganho. Não. Só não entro em disputa onde o prêmio é o ego. Por um momento, o quintal ficou mudo. Ele sorriu, sem graça. Tá bom. Não leva a sério, prima. Voltou pra roda, mas a risada já não era a mesma. E eu percebi que, mesmo sem tocar nele, eu tinha vencido o primeiro embate. Passei o resto da tarde distante, conversando com as crianças, ajudando minha mãe, mas em alguns momentos cruzava olhares com ele e via algo novo, irritação. O orgulho ferido é mais perigoso que a raiva aberta, porque ele procura compensar, busca a oportunidade perfeita para recuperar o poder que perdeu. Eu sabia que viria. Talvez não naquele dia,
talvez em outro, mas viria. Quando o sol começou a cair, a família se reuniu para tirar a foto final. Todos lado a lado, sorrisos ensaiados, o cheiro da carne fria no ar. Davi, atrás de mim, sussurrou baixo. Da próxima vez, eu mostro para todo mundo o que é técnica de verdade. Não respondi, apenas fiquei imóvel, olhando para frente. A foto foi tirada, o flash piscou, e aquele clique congelou o instante em que o desafio deixou de ser brincadeira e virou promessa. No caminho de volta para casa, a estrada estava silenciosa, o céu escurecendo devagar. Eu dirigia com as mãos firmes no volante, o corpo ainda em tensão. A lembrança do dia anterior vinha em fragmentos. As piadas, o olhar dele, o riso coletivo. E eu me perguntava por que o respeito incomoda tanto quando vem de uma mulher. Talvez porque obriga o outro a enxergar sua própria fragilidade. Talvez porque força o espelho a devolver a imagem que ele nega. A de que força não tem gênero, nem patente, nem dono. Cheguei em casa e fui direto para o banheiro. Lavei o rosto, olhei meu reflexo e percebi o mesmo olhar calmo, controlado, que aprendi a ter nas missões mais tensas. Não havia raiva, apenas foco. Aquilo não era mais sobre família. Era sobre o que eu representava, para eles e para mim. Passei a mão no rosto, prendi o cabelo num coque e por um instante visualizei o próximo encontro. Não sabia quando seria, mas sentia que ele não resistiria à necessidade de tentar de novo. Abri a gaveta da escrivaninha e tirei um pequeno caderno preto, o mesmo onde anoto cada reflexão após uma missão. Escrevi: alguns homens precisam cair para aprender o que é respeito. Outros só aprendem quando uma mulher os deixa no chão. Fechei o caderno devagar. O som seco da capa batendo foi quase um disparo. Do lado de fora, o vento soprava forte, balançando as cortinas. No meu peito, uma certeza crescia. Eu não iria atrás dele. Não tentaria provar nada. Eu esperaria. E quando ele viesse com a arrogância travestida de brincadeira, eu mostraria o que significa estar no controle, sem gritar, sem se exibir, sem perder o eixo. Não porque eu precisava me afirmar, mas porque às vezes o único modo de calar o desrespeito é deixá-lo ouvir o próprio eco quando bate no chão. O tempo passou como passam as semanas depois de uma missão, aparentemente normal, mas com aquele ruído subterrâneo que nunca silencia. Cada toque do celular me lembrava da família, das piadas, do churrasco, do olhar de Davi me medindo como se eu fosse um obstáculo que ele precisava superar para se sentir homem. Eu achava que ele ia esquecer, que o orgulho ferido dele se dissolveria com o tempo. Mas os homens que precisam provar força raramente esquecem. Eles transformam silêncio em desafio. E quando não encontram guerra, inventam uma. Na sexta-feira seguinte, minha mãe me ligou. A voz dela vinha mansa, com aquele tom de quem tenta esconder uma preocupação. Filha, vai ter outro encontro domingo. Davi quer comemorar o aniversário dele. Disse que vai fazer churrasco de novo. Respirei fundo antes de responder. Mãe, eu acho melhor não. Ela insistiu. Vai ser rápido, só almoço. Ele pediu para você ir. Essa última parte me soou como alerta. Ele pediu para eu ir. Por quê? Pensei em recusar, mas o instinto falou mais alto. Às vezes, fugir não é paz. É só dar mais espaço para o desrespeito crescer. E se tem algo que o quartel me ensinou, é que respeito não se pede, se estabelece. Eu iria, mas não por ele. Por mim. O domingo amanheceu nublado. O tipo de tempo que parece segurar o ar antes da tempestade. Cheguei cedo, com minha mãe, antes da maioria. A chácara estava arrumada, bandeirinhas no quintal, balões azuis, uma caixa de som já ligada. Davi estava de camiseta preta, calça camuflada, e aquele mesmo sorriso autoconfiante de sempre. Cumprimentou-me com um abraço rápido e um olhar que dizia: hoje sim. Eu apenas assenti, mantendo a expressão neutra. Aos poucos, os parentes foram chegando. O ambiente foi enchendo de risadas, cheiros e conversas cruzadas. Eu mantinha distância, observando, ouvindo o som do vento batendo nas folhas e o estalar da carne na grelha. É curioso como o barulho de uma churrasqueira pode ser mais tenso que o de um campo de treino. Depende de quem está ao redor. Quando o relógio marcou 12:00, Davi fez um discurso improvisado, agradecendo a presença de todos. Falou sobre o orgulho de vestir a farda,
sobre disciplina, honra, coragem. Palavras bonitas, vazias na boca de quem ainda não entendeu o que elas significam fora da sala de instrução. Eu fiquei quieta, ouvindo, até que ele olhou diretamente para mim. E quero agradecer a minha prima aqui, que me inspirou a seguir esse caminho. Ela foi tipo um exemplo de como o exército é inclusivo hoje em dia. Risadas. Algumas desconfortáveis, outras cúmplices. Mas claro, né, pessoal? Cada um no seu limite. Lá no quartel dela deve ser mais tranquilo. A gente é que pega o peso de verdade. A frase caiu como estilhaço. Eu continuei imóvel, segurando o copo, o olhar fixo no nada. Ele não parou. Brincadeira, prima. Cê sabe que é brincadeira. Mas as palavras, uma vez ditas, não voltam. Elas grudam. E naquele instante, senti algo dentro de mim se alinhar. Uma calma que não era desistência. Era preparo. Mais tarde, enquanto os homens jogavam conversa fora perto da churrasqueira, Davi se aproximou. E aí, prima? Ainda de cara comigo? Tá muito séria. Tô só observando. Então, observa isso aqui. Ele pegou um bastão de madeira que estava encostado na cerca, provavelmente usado para as crianças brincarem de artes marciais, e começou a girar, imitando movimentos de treino. Ó, técnica de defesa rápida. 3 segundos para neutralizar o oponente. As risadas começaram a se formar. Ele continuava. Aí eu pego o braço, viro o corpo e... pronto. Dominado. Quer tentar? Prometo que pego leve. Fiquei olhando para ele. O corpo em posição relaxada, o sorriso de desafio crescendo. Minha mãe, de longe, fez um gesto para eu deixar para lá. Mas havia uma linha que ele acabara de cruzar. Eu podia ter saído, ignorado. Mas às vezes, o silêncio alimenta o ego errado. E eu não estava mais disposta a servir de palco para ninguém. Tá bem, Davi, eu disse com a voz calma. Mostra aí como é que faz. O grupo se animou. As cadeiras se arrastaram. Alguém pegou o celular para filmar. Ele se aproximou, girando o bastão, todo confiante. Não vale se irritar, nem prima. É brincadeira de primo. Eu nunca brinco com técnica. Ele riu, achando que era provocação. Ficamos frente a frente. A grama sob os pés, o ar pesado. Ele fez o primeiro movimento, tentando segurar meu braço. Eu desviei com facilidade. Riram. Ele insistiu. Outro golpe, mais rápido. Eu desloquei o corpo, segurei o pulso dele, e num gesto fluido, o desequilibrei. O corpo dele bateu no chão com um som seco. O bastão caiu. O silêncio foi imediato. Davi tentou se levantar surpreso. Ei, calma aí, nem comecei direito. Então começa. Ele avançou mais uma vez, agora sem sorriso. Tentou me agarrar pelo ombro, mas eu girei o quadril, desci o centro de gravidade e o puxei para baixo, de forma limpa, técnica. Em menos de 1 segundo, ele estava de bruços, o braço travado, o corpo imobilizado. O som da respiração dele misturava-se ao murmúrio dos presentes. Eu me inclinei levemente, com a mesma calma que uso em treinamento, e disse baixo apenas para ele: bate ou apaga. Ele bateu, 3 vezes, seco, e o silêncio se tornou denso, pesado, quase sagrado. Eu me levantei, ajeitei o cabelo e olhei ao redor. As expressões variavam entre espanto e desconforto. O tio Ronaldo, pálido, segurava o copo com as 2 mãos. Minha mãe observava em silêncio, sem saber se orgulhava ou temia por mim. Davi levantou devagar, o rosto vermelho, tentando recuperar a postura. Pessoal, foi sorte dela, hein? Eu escorreguei. Ninguém riu. Ele pegou o bastão, jogou de lado e saiu em direção à varanda, o orgulho arrastando junto. Eu respirei fundo. Olhei para a família e disse sem elevar o tom: nunca subestimem uma mulher que serve o país. Ninguém respondeu. O churrasco perdeu o ritmo, como se a música tivesse parado. As crianças ficaram quietas. O som do vento voltou a dominar o ambiente. Eu peguei minha bolsa e fui até minha mãe. Mãe, obrigada pelo almoço. Vou indo. Ela apenas assentiu. No caminho até o carro, senti um misto de alívio e tristeza. Alívio por ter colocado um fim naquilo. Tristeza por ter sido preciso. Porque o respeito que vem da humilhação do outro nunca é vitória. É só constatação. Eu não queria ter derrubado o Davi. Eu queria que ele tivesse aprendido antes de cair. No espelho retrovisor, vi meu próprio reflexo. O olhar firme, o cabelo bagunçado,
a respiração controlada. Aquela não era uma mulher que venceu uma luta. Era uma mulher que se recusou a continuar sendo invisível. No quartel, no dia seguinte, ninguém sabia de nada. Mas dentro de mim, algo havia mudado. O silêncio com que sempre enfrentei o mundo agora vinha acompanhado de um novo tipo de paz, a que surge quando você deixa de se explicar. Ainda assim, à noite, ao deitar, a cena voltava em flashes. O som do corpo dele batendo na grama, o olhar da família, o espanto e a sensação de que, mesmo sem querer, eu tinha mexido em algo maior do que uma simples disputa de ego. Eu tinha desafiado o tipo de estrutura que sempre riu das mulheres fortes. E dessa vez, a risada ficou presa na garganta deles. Fechei os olhos e pensei, respeito imposto é apenas o começo. O verdadeiro vem quando não precisam mais te testar. E eu sabia, ainda estavam longe disso. Mas agora, pelo menos, sabiam que o chão também é território meu. Naquela tarde, a imagem do Davi no chão parecia não querer sair da minha cabeça. O barulho seco do corpo dele batendo na terra, o silêncio que se espalhou pelo quintal, o olhar surpreso da minha mãe, o susto das crianças, tudo ficou suspenso no tempo, como se a cena tivesse se repetido dentro de mim em câmera lenta. Mas o que mais me marcou não foi o som da queda, foi o que veio depois, o silêncio. Um silêncio pesado, espesso, que carregava algo maior do que constrangimento. Era como se, naquele instante, cada um ali tivesse percebido algo que preferia ignorar. Que força, quando vem de uma mulher, assusta mais do que impressiona. Dirigi em silêncio por quilômetros, com as janelas abertas e o vento cortando o rosto. A adrenalina ainda pulsava, mas eu não sentia orgulho. Sentia lucidez. Eu sabia que, de alguma forma, o que aconteceu naquele quintal iria se espalhar. Não apenas como história de família, mas como símbolo. E em um país onde o respeito ainda é visto como prêmio, ser mulher e impor limites é o mesmo que declarar guerra. Eu não queria guerra, só queria paz. Mas a paz, às vezes, tem um preço caro. Quando cheguei em casa, deixei as chaves sobre a mesa e sentei no sofá. Tirei as botas, massageei o tornozelo e fechei os olhos. A cena voltou de novo. O Davi olhando para mim, o medo no rosto dele, o desespero breve antes de bater no chão. Ele não era meu inimigo. Era só o espelho de um mundo que ainda não aprendeu a respeitar sem precisar medir força. Eu não o derrubei por vingança. Eu apenas mostrei com calma que não era mais a mulher que aceitava piadas em silêncio. Na manhã seguinte, o telefone começou a tocar cedo. Primeiro, uma mensagem da minha mãe. Filha, está tudo bem? Davi ficou meio abalado. Depois, outra do meu tio Ronaldo. Olha, você exagerou um pouco, mas ele também provocou. Vamos esquecer isso. Esquecer. Essa palavra sempre aparece quando a mulher reage. Quando ela apanha, é drama. Quando ela responde, é exagero. Eu respirei fundo e não respondi. Ao chegar ao quartel, percebi que algo estava estranho. 2 colegas vieram falar comigo, meio rindo, meio curiosos. Ei, sargento, vi um vídeo rodando aí. É você naquele churrasco? O sangue me gelou. Peguei o celular e vi a gravação, curta, tremida, feita por alguém da família. O momento exato em que Davi caía, o som das risadas cessando, minha voz dizendo, bate ou apaga. Em menos de 24 horas, o vídeo já circulava em grupos. No começo, ninguém sabia quem eu era. Mas bastou um comentário no grupo da família para que o nome chegasse aos ouvidos errados. Não era mais só uma cena entre primos. Era um acontecimento. Dentro do quartel, a reação foi dividida. Uns riram, admirados. Outros franziram a testa, murmurando sobre comportamento fora de serviço. Mas o comandante me chamou no fim da tarde, pediu que eu fechasse a porta e sentou-se com as mãos cruzadas sobre a mesa. Sargento, o vídeo chegou até mim. Quer me contar o que houve? Eu respirei fundo, mantive o tom calmo, olhei nos olhos dele e disse: nada além de autodefesa verbal que acabou sendo física. Foi um gesto técnico, nenhum ferimento, nenhum abuso de força. Ele me observou por alguns segundos, depois assentiu. Entendo, não estou aqui para julgar família, mas você sabe como é.
Qualquer coisa que envolva farda vira assunto. Tenha cuidado. Sim, senhor. Saí da sala com a cabeça erguida, mas o coração pesado. À noite deitada, recebi outra mensagem. Dessa vez do próprio Davi. Você me humilhou, prima. A família inteira tá me tirando sarro. Não precisava disso. Acha bonito? Agora todo mundo acha que eu sou fraco. Li 3 vezes antes de responder. Você me provocou. Eu apenas te mostrei limite. Ele demorou, mas respondeu. Você podia ter deixado pra lá. Deixar pra lá é o que mantém as coisas erradas como estão. Ele visualizou, mas não respondeu. E foi ali que percebi. A queda não foi dele. Foi do que ele representava. O mito da superioridade, a arrogância, o costume de falar sem pensar. Ele caiu por dentro. E o eco disso não ia parar tão cedo. Nos dias seguintes, começaram as conversas veladas. Uma prima me mandou mensagem dizendo que achava errado mulher brigar em reunião de família. Um primo elogiou, dizendo que eu tinha feito bem. Eu não queria nenhum dos dois lados. Não queria ser exemplo nem escândalo. Queria apenas ser esquecida. O que, ironicamente, nunca acontece quando uma mulher toma controle da própria narrativa. Na sexta, fui visitar minha mãe. Ela abriu a porta com um sorriso tenso. Filha, o pessoal ainda tá comentando. Davi anda quieto. Disse que não vai mais em churrasco por um tempo. Sentei na cozinha. Peguei um copo d'água e olhei pela janela. Ele precisava cair, mãe. Não por mim. Por ele mesmo. Ela assentiu, mexendo o café. Eu sei. Mas você sabe como eles são. Vão transformar isso em história. Deixa. História não me assusta. Só mentira me irrita. Enquanto ela falava, lembrei de todas as vezes que ouvi a frase "é só brincadeira", como desculpa para a ofensa. Lembrei de cada olhar atravessado, de cada dúvida disfarçada de elogio, de cada momento em que precisei ser o dobro para valer a metade. Aquela queda não era só dele. Era de um sistema inteiro de pensamento que sobrevive de subestimar mulheres como eu. No domingo, acordei com o celular vibrando. Alguém havia publicado o vídeo em uma página local com a legenda: "Fuzileira da lição em primo que quis desafiar a prima militar". A gravação já tinha milhares de visualizações e centenas de comentários. Alguns aplaudiam, outros criticavam. Mulher sem controle. Ela fez bem. É isso que dá a provocar quem tem treinamento. Que vergonha para a família. Li tudo em silêncio. Não curti, não compartilhei, não respondi. Mas à medida que lia, percebia algo curioso. Quanto mais falavam, mais clara ficava a verdade que ninguém dizia abertamente. Que o problema não era a queda em si, era quem a causou. Se fosse o contrário, se ele tivesse me derrubado, seria brincadeira de primo. Mas porque fui eu, virou assunto. E isso, por si só, dizia tudo. À noite, recebi outra mensagem. Desta vez, de uma colega de tropa. Sargento também. Mulher. Assisti ao vídeo. Obrigada. Você não tem ideia do que fez por todas nós. Demorei um pouco para responder. Não fiz por ninguém. Fez sim. Às vezes, o que a gente faz em silêncio ecoa mais do que um discurso. Fiquei olhando para a tela, sem saber o que sentir. Porque, no fundo, ela estava certa. Eu não planejei nada daquilo. Mas o gesto, o golpe, o estrangulamento técnico, o bate ou apaga, tudo virou símbolo de algo que eu mesma ainda estava aprendendo a entender. A queda não foi só física, foi simbólica. Um limite traçado entre o que eu aceitava antes e o que nunca mais aceitaria. Na semana seguinte, voltei à rotina. O burburinho diminuiu, o vídeo perdeu força e a vida seguiu. Mas, dentro da família, nada mais foi igual. Ninguém me chamava de prima durona ou afardada, com o mesmo tom de deboche. Havia respeito, um respeito desconfortável, cauteloso, nascido do medo de me provocar. E talvez não fosse o ideal, mas era um começo. Certa tarde, ao sair do quartel, encontrei Davi na portaria. Ele me esperava encostado na moto, o uniforme azul da marinha ainda impecável. "Posso falar com você?" perguntou. Concordei. Andamos até o estacionamento vazio. Ele ficou um tempo calado, olhando para o chão. "Você sabe que aquilo me destruiu, né? Todo mundo me zoa agora." Não fui eu quem te destruiu, Davi. Foi seu orgulho. Você não entende. Eu só queria mostrar que era bom também. E você é. Só escolheu o jeito errado de provar." Ele ficou em silêncio, depois suspirou. "Acho que aprendi." "Tomara." Antes de ir embora, ele disse:
Ainda bem que você é minha prima. Se fosse outra pessoa, eu não estava aqui conversando. Respondi sem raiva, apenas com verdade. Respeito não depende de parentesco, depende de caráter. Ele assentiu, colocou o capacete e foi embora. Fiquei parada ali, vendo o rastro de poeira sumir na estrada. E percebi que, às vezes, a queda é necessária para aprender a ficar de pé. Naquela noite, sentei na varanda com uma xícara de café e deixei o vento bater no rosto. Fechei os olhos e pensei em tudo. O início, as piadas, o desafio, a queda, o vídeo, as consequências. E entendi que a minha história não era sobre humilhar um homem. Era sobre ensinar, sem palavras, que força não é barulho. É domínio. Peguei o caderno preto e escrevi. A verdadeira queda acontece quando o outro finalmente enxerga você em pé. Fechei o caderno devagar, com a mesma calma que sempre me acompanhou. O mundo lá fora continuava o mesmo. Barulhento, injusto, cheio de gente gritando para parecer forte. Mas dentro de mim, o silêncio agora tinha outro som. O som de quem, enfim, foi ouvida. O que veio depois não foi barulho, foi silêncio. Um silêncio que se espalhou como poeira depois da explosão. Nenhuma ligação, nenhum grupo de família com piadas, nenhum convite para churrasco. As mensagens que antes chegavam cheias de risadas agora eram curtas, neutras, medidas. Eu me tornei o assunto que ninguém queria comentar, mas que todos pensavam. E o mais curioso é que esse silêncio não me incomodava. Pelo contrário, era a primeira vez em muito tempo que eu sentia o peso da paz. Durante anos, minha presença em qualquer evento familiar era motivo de expectativa. Queriam ver a fardada, a durona, a sargenta. Agora, queriam distância. Eu percebia nas entrelinhas das mensagens da minha mãe, no cuidado com as palavras. Filha, o pessoal tá se reorganizando, viu? Davi anda quieto, não liga pra isso. Eu não ligava. Eu tinha aprendido que o respeito às vezes chega atrasado. Mas chega. E quando chega, o silêncio é o aplauso mais sincero. No quartel, o burburinho inicial do vídeo já tinha se dissolvido. A rotina voltara ao normal. Os treinos, as inspeções, o mesmo som das botas no pátio, a mesma voz de comando nas manhãs. Mas havia algo diferente na forma como me olhavam. O olhar de alguns colegas agora carregava um tipo de respeito que não se explica. O respeito que nasce da constatação. Um sargento que antes me tratava com certo desdém começou a me cumprimentar com um bom dia mais firme. Outro, que evitava pedir minha opinião, passou a me chamar para revisar relatórios. O mundo não muda de um dia para o outro, mas há gestos que movem placas inteiras. Em uma sexta-feira, o comandante me chamou novamente. Entrei na sala e ele me entregou uma pasta. Sargento, parabéns pelo desempenho no último ciclo de avaliações. O comando regional mencionou seu nome. Era uma recomendação de mérito por liderança em equipe. Ele me olhou com aquele meio sorriso contido de quem sabe o que está fazendo. E antes que pergunte, não tem nada a ver com o vídeo. Isso é pelo que você sempre foi. Saí dali com o documento nas mãos e a sensação estranha de que, talvez pela primeira vez, estavam me enxergando sem ruído. Mas o silêncio da família ainda pesava. Minha mãe, sempre o elo entre todos, tentava amenizar. Eles estão com vergonha, filha. Não é raiva. Vergonha é o outro nome do orgulho ferido, pensei. Eu sabia que Davi estava lidando com a própria queda e que para ele o pior castigo não foi o tombo, mas o espelho. Homens que crescem sendo ensinados a vencer nunca aprendem a perder com elegância. E o silêncio dele agora era o reflexo exato disso. Uma derrota digerida em silêncio, porque assumir seria o mesmo que admitir que a mulher que ele ridicularizou o superou. Certa tarde, depois do expediente, parei numa padaria perto de casa. Estava sentada tomando café quando ouvi duas mulheres conversando na mesa ao lado. Uma delas mostrou o celular e disse: "Lembra daquele vídeo da mulher que derrubou o primo? Descobri que ela é daqui de perto." A outra respondeu: "Sério? Aquilo foi lindo." Um tapa sem palavra. Fiquei quieta, olhando pela janela. Não por orgulho, mas porque percebi o alcance invisível do gesto. Eu nunca quis viralizar. Quis apenas existir sem precisar pedir licença. Na semana seguinte, a calmaria começou a se reorganizar dentro de mim.
A rotina voltou a me preencher. Corrida às 6, formatura, instrução, relatórios. Às vezes, entre uma tarefa e outra, eu ainda pensava na cena. Não com culpa, mas com análise. Cada movimento, cada palavra. Entendi que minha reação não nasceu de raiva, mas de uma linha invisível que já estava sendo traçada há anos. O churrasco foi apenas o ponto onde a linha se fechou. Minha mãe me ligou no domingo seguinte. Davi quer te ver. A voz dela tremia, como se esperasse minha negativa. Pra quê? Perguntei. Ele quer conversar. Disse que tá arrependido. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Arrependimento é uma palavra que exige mais do que intenção. É mudança. E eu ainda não sabia se ele estava pronto para isso. Diz pra ele que, quando quiser falar, sabe onde me encontrar. 2 dias depois, ele apareceu no quartel. Esperou do lado de fora, de uniforme. A primeira vez que o vi depois do churrasco. O olhar dele era diferente. Menos brilho, mais peso. Posso falar com você? Assentiu o sentinela, e eu o levei até o pátio. Ficamos em pé, sem cerimônia. Vim pedir desculpa, ele disse. Não pelo que aconteceu, mas pelo que eu fiz você aguentar antes. As palavras demoraram um pouco para chegar. Não porque eram mentirosas, mas porque carregavam um tipo de vergonha que não se fala olhando nos olhos. Eu cresci achando que mulher forte era mulher mandona, que farda em mulher era fantasia. Eu aprendi errado. Olhei para ele e disse sem raiva: errar é humano, persistir é covardia. Ele assentiu com um sorriso fraco. Se serve de consolo, aprendi na dor. Aprendizado que dói costuma durar. Ele deu um meio passo para trás, olhou em volta. Sabe, às vezes penso que devia te agradecer, porque me fez enxergar quem eu era, e não gostei do que vi. Então começa mudando o que vê. Ele assentiu e foi embora. Fiquei ali por alguns minutos, olhando o vazio do pátio. O eco dos passos dele se misturava ao som distante das vozes dos recrutas. E pela primeira vez, senti um tipo de compaixão que não tem pena, tem maturidade. Ele não era mais o mesmo rapaz arrogante, e eu também não era mais a mulher que precisava provar nada. Naquela noite, de volta em casa, sentei na varanda com uma xícara de chá. O vento frio batia leve. Fechei os olhos e deixei o silêncio me envolver. Lembrei de cada palavra, de cada olhar, de cada provocação que antecedeu aquele dia. Tudo fazia sentido agora. Às vezes, o silêncio depois do impacto é o que realmente ensina, porque o barulho do golpe some, mas o eco da lição fica. Dias depois, voltei a receber mensagens, dessa vez de outras mulheres militares. Algumas eu conhecia de vista, outras nunca tinha visto, todas com o mesmo tom, agradecimento. Uma delas escreveu: "Você falou por nós sem abrir a boca." Outra disse: "O vídeo rodou no curso de formação. Virou exemplo." Eu lia tudo em silêncio, entre surpresa e reflexão. Eu não me sentia heroína. Eu me sentia humana. O que para eles foi espetáculo, para mim foi apenas autodefesa. No sábado seguinte, minha mãe me convidou para almoçar. "Vai ser só nós duas." Quando cheguei, percebi que não era. Davi estava lá, sentado à mesa, cabelo mais curto, olhar mais calmo. "Espero que não se importe", disse ela servindo o arroz. Eu me sentei em silêncio. Ele respirou fundo. "Mãe falou que você gosta de chá de camomila." Sorri de canto. "Sempre gostei. Acalma." Eu devia ter aprendido isso antes", ele respondeu. Comemos quase sem falar. O clima não era pesado, era maduro. No fim do almoço, ele tirou algo do bolso. Uma pequena medalha, simples, sem brilho. "Ganhei no curso por disciplina. Queria que ficasse com você. Não como desculpa, como símbolo." Fiquei olhando para a medalha por alguns segundos. "Davi, cada um carrega suas próprias medalhas. Essa é sua." Ele insistiu. "Eu quero que fique com alguém que entenda o que ela significa." Peguei devagar e disse: "Então vou guardar, para lembrar que queda também é aprendizado." Ele sorriu. E naquele sorriso havia algo que eu nunca tinha visto antes. Respeito. Não medo, não orgulho. Respeito genuíno. Na volta para casa, olhei a medalha na palma da mão. Pequena, de metal simples, com o brasão gravado. Coloquei-a dentro do caderno preto, entre as páginas onde escrevi sobre o dia da queda. Agora, o registro estava completo. A queda, o silêncio, o recomeço.
Fechei o caderno e pensei em como a vida militar me ensinou algo que a vida civil ainda tenta entender. Disciplina não é rigidez, é consciência. É saber o momento certo de agir e o momento certo de calar. E depois de tanto tempo, eu finalmente estava no segundo momento. O silêncio não era mais peso, era proteção, era poder. Naquela noite, enquanto a chuva começava a cair, deitei na cama e ouvi o som das gotas batendo na janela. Lembrei do Davi, do olhar dele no chão, das palavras que não precisei dizer para ser compreendida, e percebi que, às vezes, o silêncio é o grito mais alto que uma mulher pode dar. A vida tem uma forma curiosa de reorganizar o que parecia fixo. Um dia você está no olho do furacão, e no outro, o vento apenas te balança o cabelo. A turbulência não some. Você é que aprende a navegar por dentro dela. E foi exatamente isso que aconteceu depois do episódio com o Davi. Eu não senti vitória, nem alívio, nem culpa. O que veio foi uma clareza nova, um tipo de paz que não é silêncio externo, mas sossego interno. Um estado de calma que só aparece quando você finalmente entende que não precisa provar mais nada a ninguém. Os dias voltaram a ter ritmo, mas o ritmo era outro. Eu acordava antes do sol, como sempre, mas agora o despertar vinha acompanhado de uma leveza. O espelho devolvia um rosto mais sereno. O cansaço das missões, o peso das fardas, o suor do campo, nada disso tinha mudado. O que mudou foi o olhar que eu lançava para mim mesma. Pela primeira vez em anos, eu não me olhava buscando falhas. Me olhava com respeito. O quartel continuava igual. As vozes firmes nos corredores, o som das botas batendo no asfalto quente, a sequência de ordens e relatórios. Mas em mim havia outra percepção. Antes, cada palavra atravessada, cada olhar desconfiado, me feriam como farpas. Agora, eu via tudo com distância. Era como se eu tivesse ganhado uma armadura invisível, não de ferro, mas de consciência. O episódio com Davi me ensinou algo que a tropa nunca ensinaria, que a maior batalha não é contra o inimigo visível, é contra o que a gente carrega dentro. E o meu inimigo interno, por anos, foi a necessidade de ser aceita. Eu queria que a família me olhasse com orgulho, que o mundo visse a mulher por trás da farda, que os homens me enxergassem como igual. Mas o reconhecimento é uma moeda instável. Quanto mais você corre atrás dele, mais ele escapa. Quando finalmente parei de buscar, ele veio sozinho. No mês seguinte, recebi a notícia de que seria designada para um curso de especialização em liderança de operações. Era um curso concorrido, raramente ocupado por mulheres. Quando o comandante me chamou, achei que era engano. Não é engano, ele disse. É mérito. Aquelas duas palavras, simples, diretas, pesaram mais do que qualquer medalha. Passei as semanas seguintes entre treinamentos, instruções e viagens curtas. O curso exigia preparo físico e mental, e eu me joguei nele como se estivesse recomeçando. Durante as pausas, às vezes lembrava de Davi. Pensava se ele tinha voltado ao quartel, se havia de fato aprendido a lição, se o silêncio dele ainda era orgulho ou reflexão. Mas não sentia raiva nem curiosidade. Era um pensamento distante, neutro, como se fizesse parte de outra vida. O que realmente mudou foi dentro de mim. Antes, eu carregava a farda como uma forma de defesa. Era meu escudo contra o mundo. Agora, ela era a extensão do que eu já era por dentro. Eu não vestia a autoridade. Eu a habitava. Essa virada interna foi sutil, mas decisiva. O mesmo gesto que antes eu faria para me proteger, agora eu fazia por convicção. O respeito que eu buscava fora se transformou em autoconfiança por dentro. Certa tarde, durante um intervalo do curso, sentei sozinha perto do campo de treinamento. O sol estava baixo, o ar seco, o cheiro de terra misturado ao de suor e metal. Um grupo de recrutas treinava luta corporal, e uma das instrutoras, uma mulher mais jovem, de olhos atentos, veio até mim. Sargento, é verdade aquela história da senhora com o primo fuzileiro? Sorriu, sem ironia. É, dizem que a senhora deixou ele sem chão. Mais ou menos. A senhora sabe que isso inspirou muita gente, né? Fiquei em silêncio, olhando para o horizonte. Eu não queria inspirar ninguém, só queria não precisar me justificar. Ela assentiu. Mas às vezes, o exemplo nasce do que a gente não planeja. Eu sorri, levemente. Ela se afastou, e eu fiquei ali, pensando. Talvez ela estivesse certa. Talvez o gesto, tão pequeno e pessoal,
tivesse se transformado em algo maior porque tocava um nervo coletivo, o de tantas mulheres que, como eu, aprenderam a se calar para sobreviver. Quando voltei para o alojamento, encontrei um bilhete na minha cama. Era de uma das instrutoras veteranas, uma coronel que eu admirava há anos. Li seu relatório e vi seu vídeo. Seu domínio técnico é impecável, mas o que me impressionou foi sua serenidade. Continue assim, firme e calma. Isso confunde o inimigo mais do que gritar. Guardei o bilhete dentro do meu caderno preto, junto da medalha que Davi me dera. Às vezes eu abria as duas coisas e olhava. O metal frio e o papel gasto. Um lembrete de que força e equilíbrio vivem no mesmo corpo. E que saber a hora de agir e a hora de recuar é o que diferencia o guerreiro do impulsivo. No fim do curso, fomos chamados para uma cerimônia de encerramento. Fiquei na segunda fileira, como sempre. Não gosto de destaque. Mas o comandante responsável me chamou pelo nome e me fez subir ao palco. Sargento, parabéns pela disciplina, pela calma e pelo controle. Qualidades raras, principalmente em tempos de barulho. Aplaudiram. Eu recebi o certificado e desci, sentindo um nó no peito. Não era emoção, era confirmação. Voltei para casa naquela noite dirigindo devagar, com o rádio desligado. O céu estava limpo e o vento entrava pela janela. Pensei em como o caminho de volta era o mesmo, mas eu não era. A estrada parecia mais curta, o silêncio, menos pesado. Parei o carro no acostamento e fiquei olhando o horizonte. Lembrei do Davi caindo, do olhar dele, do estalar seco da grama, e percebi que no fundo ele não foi o único que caiu aquele dia. Caiu também a parte de mim que vivia tentando ser aceita. Caiu a necessidade de provar, de explicar, de pedir espaço. De volta ao apartamento, preparei um café e sentei na varanda. O céu estava cheio de estrelas, raridade para quem vive cercada de concreto e rotina. Peguei o caderno e escrevi. Talvez respeito seja isso, quando você se ouve mais do que ouve os outros. Fechei o caderno. Deixei o vento virar as páginas sozinho. O barulho suave me lembrou o som de botas marchando em sincronia. Respirei fundo. A virada não foi uma cena de filme, nem um discurso emocionante. Foi simples. Aconteceu quando percebi que podia viver sem me esconder. Na semana seguinte, recebi uma mensagem de Davi. Curta, direta. Fui designado para a missão no norte. Obrigado por tudo, prima. Boa sorte sempre. Respondi apenas. Boa sorte para você também. E encerrei ali. Nenhum rancor, nenhuma pendência. Só paz. Desde então, aprendi a olhar o mundo com outra lente. As provocações, os comentários, as desconfianças, nada mais me atinge do mesmo jeito. Não porque deixaram de existir, mas porque agora eu sei onde está o centro do meu equilíbrio. O respeito dos outros é vento. O meu é âncora. A virada interna é isso. Quando o grito de fora já não te desestabiliza e o seu silêncio se torna voz suficiente. Naquela noite, antes de dormir, olhei uma última vez para o espelho. A mulher refletida ali não era diferente fisicamente, mas havia algo no olhar, uma calma densa, como de quem já atravessou o fogo e entendeu que sobreviveu não por força, mas por consciência. Deitei e deixei a respiração se alinhar ao som distante da cidade. E percebi, a maior vitória é quando a paz que mora dentro de você é mais alta do que o barulho do mundo. O curioso das viradas é que quando você muda por dentro, o mundo começa a se reorganizar em torno de você. Às vezes a favor, às vezes contra. O respeito que antes eu precisei arrancar do chão, agora vinha de lugares que eu nem imaginava. Mas junto dele, vinha o peso da visibilidade. E visibilidade, para mulher fardada, é sempre uma linha tênue entre reconhecimento e julgamento. Naquela semana, quando voltei do curso, percebi que meu nome começava a circular mais do que eu gostaria. Primeiro vieram os comentários sutis. Parabéns, sargento, vi seu nome lá no boletim interno. Depois, o convite inesperado para dar uma palestra sobre liderança feminina em operações. Eu nunca gostei de palcos. Sempre fui mais de bastidores, de resultados. Mas recusar parecia negar algo que estava maior do que eu. Aceitei, sem saber exatamente o que diria. A palestra aconteceu numa manhã cinza, no auditório principal da base. As cadeiras estavam cheias, mais do que o esperado. Homens,
mulheres, recrutas, oficiais. Quando peguei o microfone, percebi que alguns esperavam um discurso de empoderamento inflamado. Outros, um pedido de desculpa disfarçado. Eu não dei nenhum dos dois. Falei de rotina, disciplina e controle. Falei sobre como força e serenidade não são opostos, são ferramentas. Sobre como respeitar o próprio limite é o primeiro passo para exigir respeito dos outros. E no fim, contei uma história curta, sem citar nomes, sem mencionar o vídeo. Disse apenas: um dia precisei escolher entre ser subestimada de novo ou mostrar que sei o que faço. Não precisei levantar a voz. O respeito chegou caindo no chão. O silêncio que se fez depois não era constrangimento. Era atenção. Quando terminei, o comandante me cumprimentou discretamente. E na saída, uma recruta muito nova me parou. Sargento, obrigada. Eu quase desisti do curso. Agora sei que posso continuar. Sorri. Não continue por mim. Continue por você. É o único tipo de continuidade que dura. Nos dias seguintes, a repercussão cresceu. Um blog militar publicou uma nota sobre a palestra, citando trechos da minha fala. Depois, uma rádio local me convidou para a entrevista. Eu recusei, não por medo, mas por decisão. Não queria virar manchete, queria continuar sendo voz entre tantas outras. Mesmo assim, os pedidos aumentaram. Era como se o público tivesse encontrado em mim algo que procurava. Uma mulher que não gritava, mas também não abaixava a cabeça. Enquanto isso, em casa, o clima continuava se ajustando. Minha mãe andava mais tranquila. O Davi, ainda na missão no norte, me mandava mensagens ocasionais, curtas, simples, respeitosas. Sobrevivendo ao calor por aqui. Treino puxado hoje. Lembrei de você quando precisei manter a calma. Eu lia e respondia com breves palavras. Havia entre nós uma nova forma de comunicação. O respeito silencioso. Nenhum de nós precisou pedir desculpa de novo. Já tínhamos entendido. Mas a família maior, tios, primos, vizinhos, começou a reagir de forma diferente. Uns me tratavam com admiração, outros com uma distância desconfortável. Na cidade, virei a sargento do vídeo, a mulher que derrubou o primo. E por mais que eu tentasse seguir a vida, percebi que meu anonimato tinha acabado. Uma tarde, saindo da padaria, uma senhora me reconheceu. A senhora é aquela militar, né? Aquela do vídeo? Confirmei, sem entusiasmo, pois eu queria te agradecer. Tenho uma neta que quer seguir carreira militar e o pai dela não deixa. Mostrei o vídeo para ele. Agora ele diz que vai apoiar. Fiquei sem saber o que responder. Apenas sorri e disse: apoie ela também, todos os dias. É mais importante do que o vídeo. Voltei para casa pensando em como uma atitude pessoal podia ganhar proporções impensadas. O que para mim foi um limite necessário, para outros virou símbolo. E símbolo, quando não se escolhe ser, pesa, porque carrega expectativas, distorce intenções e transforma um gesto simples em bandeira. Nos dias que se seguiram, comecei a receber mensagens por e-mail, de mulheres civis, esposas de militares, mães, até adolescentes. Como lidar com o machismo no trabalho? Como manter a calma quando tudo em volta é injusto? Como ser respeitada sem ser chamada de arrogante? Eu lia cada uma com atenção, respondia quando podia, mas percebia que por trás de todas havia o mesmo pedido disfarçado. Me ensina a não desistir de mim. Essas vozes começaram a me acompanhar, e de alguma forma, o silêncio que antes era só meu começou a se multiplicar. Eu via nas outras mulheres o reflexo do que um dia fui, tentando ser aceita, tentando ser ouvida, tentando caber em moldes que nunca foram feitos para nós. E percebi que talvez o meu papel agora não fosse mais reagir, mas orientar. Não para ser heroína, para ser exemplo prático de que dá para vencer sem precisar perder a própria essência. Certa noite no quartel, após um dia longo, o comandante me chamou de novo. Sargento, estão pedindo seu nome para uma campanha interna sobre diversidade. Quer autorizar o uso? Pensei por alguns segundos. Se for para mostrar que mulheres não são exceção, mas parte do sistema, sim. Ele assentiu. É exatamente isso que queremos. As semanas seguintes foram intensas. Fotos, entrevistas, discursos curtos. No início, eu me sentia desconfortável. Nunca gostei de câmeras.
Mas algo mudou quando, em uma dessas gravações, o fotógrafo me pediu para olhar diretamente para a lente. Olhe como se estivesse olhando para quem nunca acreditou em você. Fiz isso. E naquele instante percebi. Não havia raiva no meu olhar. Havia firmeza. E firmeza é a forma mais madura de paz. A repercussão da campanha trouxe reações diversas. Algumas colegas me procuraram agradecendo. Outros colegas homens, mais velhos, mostraram resistência. Isso é modinha, diziam. O exército sempre foi assim. Eu apenas respondia. Sempre foi, mas não precisa continuar sendo. Em casa, as coisas se ajeitavam devagar. Minha mãe parecia mais leve, orgulhosa, embora ainda cuidadosa. Filha, até a vizinha da esquina me parou para perguntar se é verdade que você vai sair na revista. Eu ria. É só uma nota pequena, mãe. Pequena coisa nenhuma. Eu vi o orgulho no olhar dela. Finalmente eles veem o que eu sempre vi. Naquela noite, sentei na cama e folheei meu caderno preto. As páginas antigas ainda carregavam o peso do passado, mas agora eu escrevia com outro tom. Em vez de desabafos, vinham reflexões. Escrevi: tudo o que é dito em voz alta desaparece com o vento, mas o que é feito em silêncio ecoa por gerações. Fechei o caderno e deixei a caneta sobre ele. Pensei em como a vida me colocara no centro de uma conversa que eu nunca pedi para ter, mas que, de algum modo, precisava acontecer. Porque às vezes é assim que as mudanças começam. Quando alguém, sem querer, vira a pausa necessária no barulho coletivo. Alguns dias depois, fui chamada a Brasília para uma reunião sobre o Programa de Integração de Mulheres nas Forças Armadas. Fui uma das convidadas. Na mesa, entre generais e oficiais superiores, senti o peso da formalidade e da expectativa. Um deles perguntou: Sargento, o que a senhora acha que ainda falta para alcançarmos o equilíbrio? Respondi com a mesma calma de sempre. Falta parar de chamar o básico de avanço. O silêncio que seguiu foi quase solene. Na volta, no avião, olhei pela janela e vi as nuvens passando como mares brancos. Pensei no quanto aquele caminho me custou. As piadas, as dúvidas, o isolamento. Tudo isso agora parecia distante, mas sem arrependimento. Cada provocação me lapidou para esse momento. Chegando em casa, encontrei uma mensagem de Davi. Era uma foto. Ele com um grupo de mulheres fuzileiras, sorrindo. A legenda: agora eu entendo. Sorri. A vida tem dessas ironias. Às vezes, o aluno que caiu é o primeiro a ensinar depois. Naquela noite, deixei o celular na mesa, abri a janela e ouvi o som do vento. Nenhuma multidão, nenhuma câmera, nenhum aplauso. Só o silêncio. O mesmo que começou lá atrás, no churrasco. Mas agora, ele tinha outro significado. Não era vazio, era espaço. O espaço que conquistei dentro e fora de mim. E pela primeira vez, percebi que o impacto do que fiz não estava na queda de Davi, nem nas manchetes. Estava em cada mulher que desde então passou a andar de cabeça erguida, em casa, no quartel, na rua, sem precisar pedir licença para existir. Com o tempo, as coisas deixaram de fazer barulho. O vídeo sumiu das redes, as conversas cessaram, as manchetes envelheceram, e aos poucos, o nome que um dia foi sinônimo de polêmica virou sinônimo de respeito. O mais curioso é que quando o mundo finalmente começa a te aplaudir, você já não sente mais necessidade de palco. Porque a redenção verdadeira não é ser reconhecida pelos outros, é, enfim, se reconhecer. Os meses que vieram depois da palestra, da missão, das entrevistas, foram diferentes de tudo o que eu já tinha vivido. Havia serenidade. Não porque o mundo ficou mais leve, mas porque eu aprendi a carregar o peso certo. A rotina militar seguia como sempre. O som das botas, o estalar das ordens, a rigidez dos horários. Mas havia uma naturalidade em mim, um domínio silencioso que dispensava qualquer gesto de afirmação. Eu já não precisava endurecer o tom para ser ouvida. Bastava falar. E quando o respeito se torna resposta automática, é sinal de que a guerra acabou. No início de novembro, fui convidada para uma cerimônia nacional de condecoração. O evento reuniria representantes de todas as forças, e eu estava entre os homenageados por contribuição exemplar à conduta e à imagem institucional.
O e-mail oficial chegou com timbre e assinatura do comando. Por alguns minutos, fiquei olhando para a tela, imóvel. A mulher que um dia fora desafiada num churrasco de família, agora seria chamada ao púlpito diante de generais. O destino, às vezes, tem um senso de humor que beira o poético. No dia da cerimônia, o auditório estava cheio. Uniformes impecáveis, fileiras alinhadas, bandeiras tremulando nas laterais do palco. O protocolo era rígido. Ninguém se atrasava, ninguém falava fora da ordem. Eu sentei na terceira fileira, observando as luzes refletirem nos ombros dourados dos oficiais. A solenidade corria com discursos, medalhas e aplausos contidos, até que chamaram meu nome. Levantei-me, o som das botas ecoando no piso polido, e caminhei até o palco. Um general de voz grave leu o texto do reconhecimento, por representar, com honra e firmeza, o equilíbrio entre força e serenidade, inspirando conduta e respeito dentro e fora da farda. As palavras caíram no ar com um peso que eu nunca tinha sentido antes. Não o peso da glória, mas o da justiça. Recebi a medalha, fiz continência e voltei para o meu lugar. Nenhum aplauso barulhento, nenhum discurso. Apenas o eco contido de algo maior, legitimidade. Depois da cerimônia, uma repórter se aproximou. Jovem, nervosa, microfone na mão. Sargento, posso fazer uma pergunta rápida? Como é ser um símbolo de força feminina nas Forças Armadas? Pensei por um segundo e respondi. Não sou símbolo, sou consequência. Símbolo é o que criam quando esquecem que há muitas de nós. Ela sorriu, anotou e agradeceu. Eu segui em frente, porque sabia que a resposta não era para ela. Era para todas que vieram antes e para todas que viriam depois. Naquela noite, voltei para casa com a medalha na bolsa e o uniforme ainda impecável. O vento da estrada batia no rosto e, pela primeira vez em muito tempo, não havia ansiedade, apenas calma. Estacionei o carro, entrei em casa e deixei o silêncio me receber. Tirei a farda com cuidado, pendurei-a no armário e sentei no sofá com uma xícara de chá. A medalha repousava sobre a mesa. A luz da sala refletia nela de um jeito suave, sem brilho excessivo. Era bonita, mas discreta, assim como o que eu sentia. Peguei o caderno preto, aquele mesmo que acompanhava cada fase dessa jornada, e o abri na primeira página. Li as palavras que eu havia escrito meses antes, logo após o episódio com Davi. A verdadeira queda acontece quando o outro finalmente enxerga você em pé. Sorri. Agora, aquela frase tinha outro sentido. Porque, no fundo, a queda dele foi o início da minha ascensão. Não a ascensão de status, mas a de consciência. Fechei o caderno e o guardei na gaveta junto da medalha de Davi. 2 peças de metal, diferentes em cor e valor, mas idênticas em significado. Ambas lembravam que respeito não se conquista na força do grito, mas na firmeza do gesto. Nos dias que se seguiram, percebi que o mundo externo começava a se reorganizar em torno do meu silêncio. Recrutas vinham pedir conselhos. Instrutores homens pediam minha opinião sobre estratégias de comando. E, curiosamente, até superiores que antes mal me notavam agora faziam questão de citar meu nome em reuniões. Não era bajulação, era reconhecimento espontâneo, como se, de repente, minha presença tivesse peso. Certa manhã, durante uma formatura, uma jovem cadete se aproximou. Sargento, posso falar uma coisa? Claro. Quando entrei, disseram que eu teria que ser 2 vezes melhor para ser levada a sério. Hoje, vendo a senhora, eu entendo que não é ser 2 vezes melhor. É ser uma vez inteira. Fiquei sem palavras por alguns segundos. Apenas sorri. Continue inteira, então, porque o resto vem. Naquela tarde, depois da cerimônia, fui até o alojamento feminino. O ambiente estava tranquilo. Na parede, alguém havia colado um recorte de jornal, com uma foto minha na palestra. Embaixo, escrito à mão. Ela ficou em silêncio, e o mundo ouviu. Parei por um momento diante da frase. Aquilo me atingiu de um jeito que nem o reconhecimento oficial tinha conseguido, porque ali, no papel amarelado e torto, estava a essência de tudo. Eu não precisei ser escândalo para ser exemplo. Com o passar das semanas, voltei a ter contato mais frequente com Davi. Ele ligava de vez em quando, contava sobre as missões, pedia conselhos sobre liderança. Falava com humildade, com uma leveza nova. Uma tarde,
Durante uma das ligações, ele disse: "Sabe o que percebi, prima? No dia em que você me derrubou, eu achei que tinha perdido tudo, mas na verdade, foi o dia em que comecei a me levantar." Fiquei em silêncio por um momento e respondi: "Às vezes, a queda é a única forma de aprender o equilíbrio." Ele riu. "Você devia dar palestra sobre isso." Eu já dei. Desligamos rindo, e percebi como o tempo apaga as arestas do passado, deixando só o que precisa ficar. Entre nós, não havia mais culpa, nem vergonha. Só respeito. Aquele tipo raro, sem ruído, sem tensão. O fim do ano chegou, e com ele, o convite para uma solenidade menor, em homenagem às mulheres militares da região. Eu fui. Dessa vez, sem nervosismo, sem planos, apenas presença. Durante o evento, uma das organizadoras pediu que eu dissesse algumas palavras. Peguei o microfone, olhei o auditório e falei. Foram anos ouvindo que eu era intensa demais, rígida demais, durona demais. Hoje, entendo que o demais só assusta quem vive de menos. O importante não é ser a mais forte, é ser constante. Aplausos curtos, mas sinceros. E por um instante, percebi o que significava a redenção. Não era o perdão dos outros, nem a reparação pública. Era essa sensação de completude, de estar exatamente onde eu devia estar, sem ruído, sem disfarce. Naquela noite, voltando para casa, parei na praia, o mesmo lugar onde eu costumava correr sozinha nos domingos. O mar estava calmo, o vento frio. Sentei na areia e deixei o som das ondas preencher o que o silêncio não dizia. Pensei em tudo. Na menina que um dia quis ser aceita, na mulher que precisou se defender, na militar que aprendeu a ficar em pé. E entendi que todas elas ainda estavam em mim, inteiras, coexistindo. Peguei uma pequena concha e escrevi na areia: paz. Não como um desejo, mas como constatação, porque a paz agora não era um lugar a alcançar. Era o território onde eu já pisava. A lua refletia sobre o mar, e por um segundo, senti algo quase sagrado. A certeza de que a história não era sobre vitória, nem sobre derrota. Era sobre dignidade, sobre permanecer em silêncio, e mesmo assim, fazer eco. Sobre cair sem medo e levantar sem ódio. Voltei para casa devagar, com o vento no rosto e o coração leve. A farda descansava dobrada no banco do passageiro. E enquanto dirigia, pensei, talvez a verdadeira redenção não seja ser lembrada, seja poder esquecer o peso do passado sem precisar apagá-lo. O tempo tem um jeito estranho de fechar os ciclos. Ele não pergunta se você está pronto, apenas devolve o que ainda precisa ser dito, quando já não há mais urgência em falar. Foi numa manhã de janeiro que o passado resolveu bater de leve na minha porta. Eu estava saindo do alojamento, farda impecável, sol das 7 refletindo nas janelas do quartel. Tinha acabado de concluir a inspeção do pelotão, quando o soldado de guarda veio até mim com um envelope na mão. "Chegou para a senhora, sargento." Entregaram em mãos e pediram para não mandar por e-mail. Peguei o envelope. Era de papel grosso, timbrado, mas o remetente, escrito a caneta, me fez congelar por um segundo. Cabo Davi Moreira, Companhia do Norte. Abri ali mesmo. A letra era firme, diferente da que eu lembrava. "Prima, vou ter uns dias de folga em breve. Se ainda for bem-vinda, queria te ver. Tenho algo para te entregar. Davi." Dobrei o papel devagar e guardei no bolso. Não havia emoção nem estranheza, apenas curiosidade serena. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde, esse encontro viria. Mas o tom da carta me dizia algo novo. Ele não queria remexer o passado, queria fechá-lo. 2 semanas depois, ele apareceu. Não marcou horário, não anunciou. Chegou no portão do quartel, de uniforme camuflado, rosto queimado de sol e olhar tranquilo. Parecia outro homem. Pediu autorização para entrar. Quando me chamaram, eu já sabia. Nos encontramos no pátio lateral, o mesmo onde meses antes havíamos conversado sobre arrependimento. Ele caminhava devagar, como quem respeita o terreno. Quando parou diante de mim, fez continência. Eu retribuí, em silêncio. "Quanto tempo?" ele disse, a voz baixa sem hesitação. "Tempo suficiente", respondi. Ele sorriu, tímido. "Tenho pensado muito naquele dia. Achei que nunca ia conseguir olhar para você sem sentir vergonha, mas acho que precisei passar por algumas coisas para entender." "Entender o quê?" perguntei. "Que força não tem gênero, e que às vezes o silêncio dói mais do que qualquer queda."
Ficamos parados por alguns segundos. O vento passava leve entre as bandeiras. O sol refletia no metal das viaturas. Ele então tirou algo do bolso. Um pequeno pingente de metal em forma de fuzil, com o brasão da marinha. Ganhei na missão. Costumo dar para quem me ensinou algo que o curso não ensinaria. Queria que ficasse com você. Peguei o pingente, olhei por alguns segundos e vi ali uma síntese de tudo. Davi, o que você aprendeu? Perguntei, não como teste, mas como curiosidade sincera. Ele olhou para o chão, depois ergueu os olhos. Aprendi que respeito não se impõe com força, se conquista com postura, e que caráter, quando cai, precisa levantar diferente. Houve um silêncio, mas era o bom tipo de silêncio. Aquele que existe entre pessoas que se entendem sem precisar traduzir. Ele respirou fundo e continuou. Eu também percebi que a gente erra tentando parecer forte, quando na verdade só precisa ser justo. Hoje, eu sei o que significa olhar para uma mulher fardada e ver igual. Não superior, não diferente. Igual. As palavras dele não vinham ensaiadas. Eram simples, mas carregavam peso. Olhei para ele e pela primeira vez desde aquele churrasco, vi o homem por trás do orgulho. Vi o militar amadurecido, o sobrinho que enfim entendeu o valor da humildade. Obrigada, eu disse. Por quê? Por ter aprendido. Ele sorriu. Foi a senhora que me ensinou. Eu só mostrei o espelho. Você é quem resolveu se encarar. Ele assentiu, os olhos marejados, mas sem sentimentalismo. Mãe, fala de você direto, ele contou. Diz que você virou exemplo para muita gente lá em casa, que as meninas querem seguir carreira também. Então já valeu a pena. Ficamos alguns minutos conversando sobre as missões, sobre o norte, sobre a rotina. Nada forçado. O tempo fluía leve, como se as mágoas antigas tivessem se dissolvido entre o pó e o suor das horas. Quando ele se levantou para ir embora, me olhou e disse: agora entendo o que você quis dizer aquele dia. Nunca subestime uma mulher que serve o país. Eu não subestimo mais. Nenhuma. Abracei-o. Não o abraço da desculpa, mas o da aceitação. Ele partiu, e eu fiquei ali, observando o carro sumir na estrada. Naquele fim de tarde, o quartel estava quieto. Caminhei até o campo de treino vazio. Sentei no banco de concreto e fiquei olhando o céu alaranjado. Tirei o pingente do bolso e o coloquei ao lado da medalha de Davi, que sempre levava comigo na pequena bolsa de pano. 2 lembranças, 2 tempos, 2 pessoas. Ele e eu. Ambos caímos. Ambos nos levantamos. Enquanto o sol descia, pensei em como o reencontro não foi um fechamento, mas um início diferente, porque, na verdade, não existe fim quando o que se fecha é interno. O perdão, eu percebi, nunca é favor ao outro, é libertação de si mesma. E naquele momento, me senti livre. Livre da dor, do peso, da necessidade de provar algo. Nos dias seguintes, continuei minha rotina como sempre. Mas algo em mim havia mudado. A sensação de dever cumprido vinha acompanhada de um tipo novo de esperança. Não a esperança ingênua de quem espera que o mundo mude, mas a de quem sabe que pode mudar pequenos pedaços dele. Eu já não era a mulher que precisava se defender. Era a mulher que abria caminho para outras não precisarem. Certa manhã, recebi um e-mail da capitã do Departamento de Comunicação. Sargento, gostaríamos de publicar seu depoimento no boletim interno de março. Nada pessoal demais, apenas um relato sobre superação e conduta. O que acha? Respondi. Se for para lembrar que respeito é dever, não favor, conte comigo. Escrevi o texto em uma noite só. Curto, direto, mas cheio do que aprendi. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar sem ódio. A farda pesa menos quando é sustentada por consciência. O silêncio não é ausência, é comando. E quem o entende, vence. Enviei, sem pensar em reação. Dias depois, a publicação saiu no boletim. O comandante me chamou apenas para dizer: o texto foi o mais lido do mês. Sorri, agradeci e voltei ao serviço. Na semana seguinte, recebi um envelope pequeno. Dentro, uma carta sem assinatura. Sargento, li suas palavras. Sou pai de uma jovem que acabou de entrar na academia militar. Eu a desaconselhei por medo. Hoje,
Depois de ler o que escreveu, vi que o medo era meu, não dela. Obrigado por abrir espaço para o respeito. Fechei o envelope com calma. Respirei fundo. Era isso. A missão silenciosa havia cumprido seu propósito. Numa noite de domingo, sentei novamente na varanda. O mesmo chá, o mesmo vento, o mesmo caderno preto. Abri na última página e escrevi: não precisei vencer ninguém para me vencer. O respeito chegou quando parei de gritar e aprendi a permanecer. Fechei o caderno e deixei-o sobre a mesa. Olhei para o céu e lembrei do primeiro dia. O churrasco, as risadas, a humilhação, a provocação, o estrangulamento. Tudo parecia tão distante agora. O tempo não apagou, mas lapidou. Transformou o trauma em ensinamento, a ferida em força. O celular vibrou. Era uma mensagem de Davi. Embarco amanhã. Missão longa. Só queria agradecer de novo. A senhora mudou minha forma de ver tudo. Cuide-se, prima. Sempre. Respondi. Cuide-se também. E lembre-se, quem respeita nunca cai sozinho. Deixei o aparelho de lado e fiquei olhando o mar pela janela. O vento soprava firme, e o som das ondas parecia dizer o que as palavras já não precisavam. Acabou. Mas não era fim. Era continuidade. Porque o respeito que começa em um gesto pode atravessar gerações. Fechei os olhos e deixei a brisa tocar o rosto. A paz que senti não era euforia nem vitória. Era simples. O tipo de paz que chega quando você finalmente entende que não é preciso ser temida para ser respeitada. A mulher que um dia foi provocada num churrasco, agora dormia tranquila, sabendo que o silêncio dela havia ensinado mais do que qualquer discurso. E se amanhã alguém perguntasse quem eu era, eu responderia sem hesitar. Sou a mulher que aprendeu que força é calma e que paz é a forma mais bonita de vingança. E então, deixei o vento apagar o resto da noite, em paz, inteira e livre.